Olá amigos da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar especificamente sobre as eleições nos Estados Unidos e como isso pode afetar o seu portfólio de investimentos ou a nossa economia daqui pra frente. Mas antes de eu entrar no tema, eu já peço para você dar o seu like aqui no nosso vídeo. Se você não é cadastrado no nosso canal, já se cadastre no nosso canal e clique também no sininho de notificações para receber as próximas notificações. Então vamos lá entender o que Biden aí pode fazer aí de movimento no mercado, pode dar um chacoalhão no mercado. Vamos entender um pouquinho mais, mas antes eu quero falar sobre a estrutura eleitoral nos Estados Unidos. Existe a eleição popular, que foi a que foi feita, né? E o Biden aí saiu vencedor, mas isso ainda não foi conclusivo, porque as eleições da população, elas indicam para o delegado em quem eles têm que votar. Então imagina o seguinte, o estado com 10 milhões de votantes ali, 6 milhões votam em Biden e 4 milhões votam no Trump. E nesse estado aí são 15 delegados. A partir do momento que eu tenho maioria, por mais que seja 1 milhão de votos apenas de diferença, se a maioria for Biden, é quase certo que esses delegados votem todos em Biden. Ou seja, eles de fato representam o interesse popular. Pode acontecer o contrário, um delegado ir lá e abster do voto ou votar ao contrário? Até pode, mas não é comum, por isso que diz que essa eleição ela é suficiente para entender a quantidade de delegados que vão votar em cada um dos candidatos, e isso só será concretizado no dia 14 de dezembro. É isso mesmo. Então lá nos Estados Unidos, na verdade, não adianta você ter maioria de votos da população, você precisa da maioria dos delegados votando nos candidatos. Então cada candidato precisa ter pelo menos 270 delegados votando nele para sair vencedor. E o Biden, tecnicamente, já tem isso, por isso declarado presidente. As coisas não devem mudar, a gente entende, né? Vamos fazer o cenário, vamos entender um cenário de acordo com a eleição de Biden. Bom, daqui para frente, o que a gente espera? Vamos entender os dois partidos, como o funcionamento desses dois partidos, né? Principais, republicanos e democratas. Biden é democrata e o democrata tem um alinhamento mais de esquerda e liberal. E o republicano, que é o Trump, é um alinhamento mais de direita e mais estatal, mais pró-estado. Com essas eleições, a gente tem uma certa mudança de configuração. Mas, calma lá, não espere que o mercado vai chacoalhar por conta disso, porque o mercado já havia precificado isso. Então o mercado já estava precificando o Biden vencedor. Então não deve acontecer absolutamente nada, praticamente nada com o mercado, com a efetivação das eleições de Biden. Além disso, o mercado tem visto com bons olhos outra sinalização, que é o seguinte: um aumento de republicano na Câmara dos Deputados deles, né, como se fosse a Câmara dos Deputados deles, apesar de ser maioria democrata, um aumento dos republicanos aconteceu nesse período, e o Senado ainda continua como maioria republicana, ou seja, precisa ter muito diálogo para as coisas acontecerem por lá, e isso é bom, é um benefício, porque faz com que agendas totalmente desalinhadas, não necessariamente precisem passar por um consenso, elas sejam aprovadas. Então isso traz, por um lado, uma certa temática burocrática, porque precisa ser muito bem alinhado, muito bem discutido, mas por outro lado, as questões devem ser melhores endereçadas, e o mercado tem visto com bons olhos essa questão. Com relação ao alinhamento de Biden, tem uma questão muito interessante que alguns andam dizendo, grande parte da indústria, economistas e cientistas políticos também, andam dizendo que existe uma tendência de alinhamento de Biden com a China. Isso é verdade, né? Parece que o discurso ele é muito menos truculento, mas não significa que vai ser melhor para a China. Por quê? Com esse discurso muito mais estadista do Trump, quando ele comandou os Estados Unidos durante esse período, ele fez muita retaliação comercial. Ele impôs muitas taxas, muitos impostos, principalmente para os principais parceiros econômicos dele. Ou seja, ele trouxe um certo distanciamento com os principais parceiros econômicos. E o Biden deve fazer o inverso,
ele deve retomar esse contato com os principais parceiros. E quando há um distanciamento dos Estados Unidos com esses principais parceiros, é natural que a China se beneficie disso. E um momento que o Biden ele se reaproxima desses parceiros comerciais, isso faz com que a China também perca mercado, dado que os Estados Unidos devem fortalecer as relações comerciais com alguns países que eles tiveram um certo atrito. Esse é um tema importante. Eu não sou um especialista em futurologia, né, para dizer o que deve acontecer, mas são tendências e são algumas situações importantes para a gente verificar daqui para frente, tá? Para o mercado em geral, não deve ter grandes mudanças. Com relação a dólar, pô, Felipe, o que acontece com o dólar, com o nosso câmbio? O dólar, ele é assassino de reputações, então é muito difícil e totalmente impreciso. Quem aposta no dólar se dá mal. Então o que eu diria aqui para você que quer saber um pouquinho mais do dólar, o dólar ele é sempre importante ter na carteira, mas o dólar como ponte de proteção. Tá? Não como ponte de especulação. Ganhar dinheiro com dólar, com um ativo totalmente imprevisível, acaba sendo uma aposta como se fosse um jogo. Então use o dólar de forma inteligente no seu portfólio para proteger o seu portfólio. Há pouco tempo atrás diziam que um câmbio no Brasil acima de 4,5 era totalmente improvável. Agora a gente já passa de 5,5 aí de câmbio e a gente não sabe para onde deve ir. Por mais que haja possibilidade de pressão para baixo, não dá para se afirmar isso. E o que muda com relação à nossa taxa de juros? Absolutamente nada, não muda nada aqui em relação à nossa taxa de juros. A nossa maior preocupação interna é do nosso ajuste fiscal, o nosso problema fiscal aqui no país. Nós temos muitas questões importantes a serem endereçadas de reformas e isso é o que mais compromete a previsibilidade dos juros aqui no nosso país e não esse cenário internacional. E outro ponto importante também, o Biden deve ter uma maior aproximação com a Europa também, tanto com Macron quanto com Angela Merkel, por conta de agendas políticas e também por conta de premissas, né, no campo ideológico. Então deve ter uma certa aproximação com a Europa. E um tema muito importante com relação ao Brasil em relação aos Estados Unidos é que o nosso presidente Bolsonaro tinha um alinhamento muito forte com Trump. Agora, com Biden, pode haver um certo descompasso, vamos dizer assim. Então, teremos que ter muito equilíbrio para trazer uma relação de qualidade, porque os Estados Unidos realmente é um grande parceiro comercial e a gente não pode ter atrito nesse momento. Então, é importante a gente ter pessoas ali que conduzam bem essa política externa e a gente tem pessoas competentes para ajustar esse tipo de situação, esse tipo de conversa com os Estados Unidos daqui para frente. Bem, e por fim, juntando tudo isso, o que esperar? Calma, a gente não deve ter grandes oscilações, novamente eu digo aqui. É sim importante sempre se preparar para todos os cenários e a melhor forma de se preparar para todos os cenários é diversificando bem o seu portfólio, sua carteira de investimentos. No primeiro momento, o mercado tem visto com bons olhos esse equilíbrio, mesmo com a vitória do Biden, um equilíbrio da força do Trump, da força republicana, que realmente tiveram uma quantidade de votos expressivas, 6 milhões de votos a mais do que na eleição com a Hillary Clinton, e isso é importante para mostrar o peso que ainda tem os republicanos dentro dos Estados Unidos. Então a gente deve ter uma harmonia maior de agenda, não devemos ter um grande descompasso de agenda e com certeza o mercado ele já precifica isso, então não precisa se preocupar em fazer ajustes no seu portfólio, em mudar, movimentar a sua carteira, porque no final das contas esse movimento ele pode ser inclusive benéfico para o mercado no curto prazo. Agora é entender como vai funcionar daqui para frente essas políticas e realmente entender qual será o indicativo das relações de Biden, tanto geopolíticas quanto comerciais com o restante do mundo. Espero ter ajudado com esse vídeo. E também peço para você, se tiver uma dúvida, alguma questão, deixe aqui nos comentários que a gente aborda aqui no nosso próximo vídeo. Espero ter traduzido esse financeiro do mercado aí para vocês de forma muito clara e simples. Obrigado, pessoal, e até a próxima.